Por quê? Eu estava ali orando e Deus começou a falar muito comigo sobre como o que nós estamos nos tornando é muito mais importante do que o que nós fazemos, ou temos, ou conquistamos. E eu creio que Deus, Ele quer primeiro começar a falar conosco em relação a isso essa noite. Você sabia que a pessoa... Poderiam falar que isso aqui é um problema técnico, poderiam falar que isso aqui é um ataque de Satanás, mas eu estou convicto que essas quedas de som são uma porta que Deus abriu pra gente aqui essa noite. Quando vocês levantaram a mão e começaram a orar, galera, veio uma onda do poder de Deus aqui na minha vida. E olha, essa mensagem vai ter mais graça aqui agora, em nome de Jesus. Amados, eu creio, então, Deus tem falado isso comigo sobre o que... Ô, louco, tá com tudo. Vem, Jesus. Já viu o céu se abrindo aqui agora? Uau! Se vê a trombeta, irmão, aí é tudo. Aí é tudo, irmão. Uau! Então, amados, pela terceira vez, quem nós estamos nos tornando é muito mais importante do que aquilo que nós estamos conquistando, do que aquilo que nós produzimos, do que aquilo que os patamares assim sociais que nós alcançamos. E de fato, muitas vezes a gente gasta mais energia. Para pensar na sua vida, no seu dia a dia. Talvez eu e você, a gente está gastando mais energia, impulso, recursos naquilo que nós conquistamos, produzimos, compramos, fazemos. E quando eu digo isso, eu não estou falando simplesmente das coisas mundanas, muitas vezes mesmo na casa de Deus. O que eu estou pregando para vocês hoje nada mais é do que algo que o Espírito Santo começou a confrontar em mim e mostrar em mim quantas e quantas vezes eu estou gastando muito mais energia e recursos, e eu falo recursos de tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, olhando aquilo que eu posso produzir, conquistar ou alcançar, ao invés de gastar mais tempo em quem eu posso ser, em quem eu deveria ser em Deus. E eu creio que o Sermão do Monte, então, ele fala muito. Jesus foi falando ali para a multidão e principalmente para os discípulos sobre quem Jesus queria que essas pessoas se tornassem. O Sermão do Monte nada mais é do que uma grande mensagem que vai apontando para eles que estavam ouvindo na montanha, mas para nós que estamos ouvindo aqui hoje, Jesus vai apontando o padrão de vida que Ele quer que a gente tenha, na perspectiva que nós nos tornemos a imagem e semelhança do Pai. Então hoje, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Primeiro, pega a sua Bíblia, ergue sua Bíblia comigo aí. Ergue sua Bíblia, galera. Rede Jovem, ergue a sua Bíblia. Venha com a Bíblia na mão, ande com a sua Bíblia. Levanta sua Bíblia. Sabe por quê? Porque essa daqui o STF não pode bloquear. Olha aqui, ó, Xandão, a minha Bíblia está na minha mão. Entendeu? Eu não preciso de VPN para abrir as páginas desse livro. E em nome de Jesus, é por isso que eu e você precisamos andar com a palavra de Deus no braço. Nós somos o povo da palavra de Deus. Diga, eu sou o povo da palavra. Então abre a sua Bíblia aí em Mateus 5 comigo. Vamos lá para Mateus 5. Vamos ler desde o versículo 1. Mateus 5, a partir do versículo 1. Hoje eu vou ler até o 11. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. Choriqueira, aleluia, aleluia.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Pai, nós oramos porque a Tua palavra, ela é verdadeira, Senhor. Nós somos felizes hoje, porque nós temos acesso à Sua palavra e podemos nos alimentar da Sua palavra. Pai, em nome de Jesus, que hoje a Sua palavra alcance cada coração aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada vida aqui possa ser tocada de maneira real, verdadeira, profunda e transformados pela Sua palavra. Pai, em nome de Jesus nós declaramos, Senhor, o Senhor está ao centro de tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amados, e vamos mergulhar aqui no Sermão do Monte e entender alguns aspectos que Jesus quer falar conosco essa noite. Primeiro, eu gostaria de falar sobre esse aspecto versículo que eu esqueci de passar. Primeiro eu quero falar desse aspecto da empatia de Jesus. O texto começa da seguinte forma: e Jesus vendo a multidão. Jesus viu a multidão. Jesus olhou na realidade daquelas pessoas. A multidão a qual ninguém se importava com elas. Quando a gente entende ali o contexto histórico, cultural, a gente vê os judeus estão debaixo da opressão do Império Romano. Aquele povo, ele não era visto por ninguém. Aquelas multidões, elas não eram vistas por ninguém. O seu governo da época, os romanos, consideravam os judeus seus vassalos. Só viam os judeus como uma fonte de impostos, uma fonte de renda, de riqueza. Só via os judeus como um povo menos culto, com menos tecnologia do que eles. Era assim que os judeus eram vistos e considerados pelos seus governantes. Aquelas multidões, elas eram ignoradas pelos religiosos da época. Os fariseus, os sacerdotes, aqueles que ocupavam os altos lugares no templo, eles não se importavam com as multidões. De fato, eles se incomodavam, primeiro com João Batista, agora com Jesus, pelo fato de que eles sim atendiam e tocavam as multidões. E agora vem um Jesus que olha para aquele povo e vê ovelhas sem pastor, que vê naquele povo filhos e filhas precisando de um pai, os enxerga como grãos de trigo que estavam prontos para serem incinerados por falta de ceifeiros para a colheita. Aqui a gente vê que Jesus, ele tinha coração para cada uma daquelas pessoas. E não era um fato isolado, amados. O Sermão do Monte apenas revelou um dos principais aspectos de Jesus, que Jesus, ele tem empatia para mim e para você. Mais de 10 vezes no Evangelho, a gente vê a Bíblia citando que Jesus teve compaixão de alguém. Em Mateus 9,36, ele tem compaixão das multidões, porque estavam cansadas e abatidas. Em Mateus 14,14, ele teve compaixão da multidão e curou os seus doentes. Em Mateus 15,32, ele teve compaixão da multidão, porque já fazia 3 dias que estavam sem nada, estavam com eles, não tinham nada para comer. Em Mateus 20,34, movido de íntima compaixão, Jesus tocou os olhos de um cego e imediatamente ele recuperou a vista e o seguiu. Em Marcos 1,41, Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou o homem leproso e disse: seja limpo. Em Marcos 6,34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E assim vai indo uma vez ou outra, Jesus vai tendo compaixão das multidões, das pessoas no individual. O fato é, Jesus, ele era 100% Deus, mas ao caminhar como 100% homem, ele entendia o coração
daquelas pessoas, ele entendia a realidade. Isso diferenciou Jesus de todos aqueles religiosos, e isso diferenciou Jesus dos falsos deuses. Jesus era o Deus na terra que ia jantar com os pecadores. Ele te entende. Jovem, eu quero que você saiba o seguinte: não importa qual é a crise que você está passando hoje, não importa quais são as suas lutas, não importa quais são as suas faltas, não importa quais são as suas fraquezas, não importa quais são os seus piores dias, Jesus, ele não só te entende, ele tem compaixão de você. O que moveu Jesus a ir àquele monte, o que moveu Jesus a subir aquele monte, é porque ele viu, ele enxergou, ele olhou. Quem sabe você chegou e entrou nesse lugar e aqui, nesse salão cheio de jovens, você só se sente um no meio de uma multidão. Você é só mais uma pessoa no meio de tantas cadeiras. Não diante de Jesus. Não diante de Jesus. Jesus, ele olha para dentro de você, ele sabe o que você está passando, ele te entende. Amado, saiba o seguinte: Jesus veio, morreu e ressuscitou, e com isso ele salvou toda a humanidade, mas se fosse preciso, ele faria tão simplesmente para você, porque ele tem empatia do que você passa. Quantas vezes a gente não se sentiu entendido? Com seus pais, talvez. Quem aqui você já passou uma crise em casa e você se sentiu não compreendido, não ouvido, não entendido pelos seus pais? Quem aqui já passou por isso? Amados, a gente passa por isso, talvez pelos seus amigos, talvez, enfim, por pessoas com quem você contava. Dentro da igreja, às vezes você não se sente entendido, ouvido, representado, entendido. Mas, irmão, Jesus, ele tem empatia, ele vê, ele entende, ele toca, ele vem até nós. Irmãos, eu e você, ao sermos tocados por essa empatia de Jesus, ao entendermos que ele nos vê, ao percebermos que ele nos enxerga, ao vermos e vivermos esse toque pessoal, porque o nosso Deus é um Deus que toca a multidão, mas o nosso Deus é um Deus de toque pessoal. Ao experimentarmos disso, como igreja, eu e você precisamos andar e sermos uma igreja de empatia. Como ser chamado de cristão, pequeno Cristo, se eu não for capaz de ter a empatia que Jesus tem para aqueles que estão ao meu redor? Como ser chamado de cristão, pequeno Cristo, e não ser capaz de ter compaixão e me importar com o meu vizinho, com a minha vizinha? Amados, não basta subir o monte. Precisamos perceber e entender que Jesus nos enxerga e enxergarmos aqueles que estão ao nosso redor. Colocar o nosso coração na miséria do outro. Jesus, ele era 100% Deus, mas o seu lado 100% homem fazia que constantemente ele colocasse o coração dele na miséria do outro. Foi porque Jesus entendeu a minha realidade que um dia eu pude ser salvo. Foi porque Jesus um dia enxergou as minhas mazelas emocionais. Foi porque um dia Jesus enxergou a minha pobreza de espírito. Foi porque Jesus entendeu a minha tristeza, que ele me oferece as bem-aventuranças. Irmãos, essa noite, todos que estamos aqui, nós podemos sair daqui sabendo que somos entendidos, ouvidos, vistos por Jesus. E isso precisa nos inspirar a sermos assim fora da igreja. Isso precisa nos inspirar a sermos assim dentro da igreja. Que hoje, ao final do culto, quando acabar a nossa reunião, que eu seja capaz de perceber, olhar ao lado, olhar ao meu redor e conhecer se tem alguém aqui precisando de um toque pessoal. Será que tem alguma pessoa que entrou aqui hoje se sentindo sozinho e que precisa ser visto por você?
Será que tem alguma menina aqui que chegou aqui se sentindo totalmente solitária, sentindo dores emocionais, que tudo que ela mais precisa é que alguma outra menina perceba a dor no olho dela e fala: amiga, senta aqui do meu lado, me conta um pouco como que você está? Será que tem alguém aqui que tudo que ela precisa, que tudo que ele precisa é que eu e você possamos ter a empatia de Jesus para olhar nos olhos, para nos importar, para ver a multidão, amados, que pela graça do Espírito Santo a gente possa ser livre da maldição dos fariseus, que estavam do lado e viviam diariamente com aquelas multidões, porém não conseguiam olhar para as multidões. Eu quero ser compreendido por Jesus, visto por Jesus. Eu quero perceber que Ele vem na minha necessidade, porque isso me libera para eu ter empatia com o outro. Na maioria das vezes, nos dias que eu estou mais insensível, isso na verdade mostra que eu tenho alguma barreira de pecado ou emocional, algum muro que eu mesmo criei, que está me afastando do movimento de Jesus se aproximar de mim. Mas quando eu percebo que Ele me vê de perto, me vê de forma pessoal, naturalmente eu sou impelido a ver o outro, a estender a mão por outro. Amados, eu creio que Jesus quer fazer de nós essa igreja que se sente recebida por Jesus, vista por Jesus, e como uma resposta natural é capaz de ver o outro que está do meu lado. Pega alguém que está perto de você agora, tenta dar a mão, põe a mão no ombro, faz uma oração rápida por essa pessoa, mas não faz genérica. Tenta ver algo na vida dessa pessoa. Se você conhece essa pessoa, fala de algo pessoal. Se você não conhece, pergunta: o que eu posso orar por você hoje? Vamos ver quem está sentado do nosso lado, amado. Sim, Jesus, que nós possamos ser essa igreja que se sente vista, que se sente compreendida, que se sente recebida por Jesus, e que a gente possa estender isso para aqueles que estão ao nosso redor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto continua então no versículo 1, vendo Jesus as multidões, subiu a um monte. Então Jesus viu as multidões, e ao ver as multidões, o que Jesus faz? Ele sobe um monte. Sabe, o local escolhido para essa reunião também nos traz uma lição. Os principais temas bíblicos, eles podem ser muito bem simbolizados por uma escalada a uma montanha. A palavra de Deus é revelada no Monte Sinai. A igreja é representada pelo Monte Sião. A obra de Jesus na cruz foi consumada no Monte do Calvário. A ascensão de Cristo para tomar o seu trono e reinar eternamente foi a partir do Monte das Oliveiras. E agora, essa aqui pode ser considerada uma das principais. Então a principal mensagem e pregação do Cristo é feito também no monte, o Monte das Bem-aventuranças. E tudo aquilo que precisa de proeminência, tudo aquilo que precisa ser exaltado, aqueles principais temas da Bíblia são representados através de um monte. Eu creio que essa pregação do Sermão do Monte, ele é uma representação da proeminência de Jesus. Irmãos, Jesus, ele não pode ser mais uma área das nossas vidas. Jesus, ele se conecta com você, ele te vê e ele te toca de forma pessoal. Presta atenção nisso. Jesus te toca de forma pessoal, para que você tenha a oportunidade de colocá-lo no principal lugar da sua vida. Jesus não vê a multidão
e passa desapercebido dela. Jesus vê a multidão e sobe no monte para dar a oportunidade para que todos eles possam ter em Cristo o ponto focal. Amados, nós estamos vindo todos os sábados aqui, nós nos reunimos com os nossos amigos, você foi numa célula essa semana. Agora, nós não somos apenas um clube social, nós não somos apenas uma reunião de amigos. A coisa mais importante que pode acontecer em nós é que Jesus seja o centro. Jesus é o alvo, Jesus é o assunto principal. Jesus, ele é a fonte, Jesus, ele é o início, Jesus, ele é o fim, Jesus é a razão. Tudo é dele, por ele e para ele. Nós precisamos colocar Jesus ao centro e jamais conseguiremos colocar Jesus ao centro. Jesus jamais poderá ocupar um trono que já está ocupado por outra coisa. Subir ao monte fala dessa proeminência do Cristo, fala de Ele tomar um lugar que precisa ser dele. Ele nos dá a oportunidade de destronarmos os nossos falsos ídolos. Quantas e quantas vezes eu e você, a gente ouve de Jesus, a gente sente conectados com a presença de Deus, tocados pela presença de Deus, mas não temos às vezes a coragem de derrubar aquilo que estava ocupando o lugar de Jesus ao centro. Quantas vezes eu vi jovens se emocionarem com a presença de Deus, mas repetirem o mesmo erro do jovem rico, quando confrontados do que lhe custa andar como um discípulo de Jesus, volta triste para casa, com a riqueza no bolso. O que pode ser a sua riqueza? Não tem problema nenhum ter bênçãos de Deus. Afinal de contas, elas não seriam bênçãos de Deus, senão o próprio Deus não o tivesse concedido. Irmãos, eu e você temos emoções, intelecto, eu e você temos conquistas, temos sonhos, eu e você temos bens materiais, e tudo isso pode provir do Senhor. O problema é qual o papel que isso tem ocupado. O topo do meu monte precisa ser Jesus. Porque é do topo do monte que virá a mensagem que vai ditar a minha vida. Se eu não estou ouvindo um sermão que vem de Jesus, de onde está vindo o sermão que está ditando as minhas escolhas? De tudo que eu posso guardar, guarde o coração, porque dele provém as fontes de vida. O problema é que tem muito jovem que até se sente conectado com Jesus, mas no topo do seu monte tem outra fonte que não é a fonte de Cristo. Cara, eu me lembro, vinha para a Rede Jovem a pé, ia para o rolê pós-Rede Jovem a pé, ia para o trabalho a pé. Eu me lembro de eu andando durante a semana para pegar o ônibus para voltar para casa depois do trabalho, passando na frente de uma casa com 3 carros guardados, e eu orando irado: Jesus, isso é uma injustiça. Porque essa pessoa tem 3 carros, e eu não tenho nem 3 pares de tênis para revezar, e estou andando a pé, e eu queria muito ter um carro, eu orava por isso, e aí eu tive o meu primeiro carro. Eu não pensei nesse exemplo antes, senão eu teria trazido uma foto. Meu primeiro carro foi um Logos rebaixado, com aerofólio, escapamento mudado, insufilme. E eu vinha cortando as ruas do Bairro Alto, subindo a Integração. Eu apontava lá no Batista Maranata. Quem estava no estacionamento aqui da igreja já estava ouvindo. Eu chegando. Era o NASCAR do Bairro Alto. Eu dei um nome pro carro, Mary Jane. Era o nome do meu carro. E cara, foi uma bênção de Deus. Era um carro extremamente temperamental. Nunca sabia quando ia pegar ou não ia. Eu chegava num lugar, se eu ia num lugar, vou na casa de fulano, depois da rede, beleza, eu chegava, ok, o endereço é esse, agora deixa eu achar um lugar na descida, para parar fácil, lugar onde se eu precisar dar tranco, tá fácil de dar o tranco.
O marcador do combustível não funcionava. Eu não tinha muita grana, então não existia encher o tanque. Eu ia colocando de R$8, 7,42, 11,20. Era aquilo, era que as moedas sobravam dos trocos e ia andando. Então era sempre com emoção. Foi nesse carro, é com esse carro que eu tinha quando eu comecei a gostar da Atari. É. Romântico, né? Não foi muito romântico quando a gasolina acabou. Teve uma vez, é que assim, você vai ficando orgulhoso. Teve uma primeira vez, eu tava andando depois da Rede Jovem, eu tava indo ali na Fagundes Varela, e aí eu subi uma subidinha, eu comecei a perceber, a gasolina tá acabando, a gasolina tá acabando. Eu dei uma última pisada assim, ele foi, morreu, eu passei, começou a descida, eu fui no embalo, na banguela, entrei no posto no embalo, e encostei e falei, bota aí 8,50. Mas teve uma outra vez que eu fui mais ou menos na mesma fé, só que eu não contava que eu saí mais tarde naquele dia e o posto estava fechado. Aí não deu para chegar no próximo posto, acabou a gasolina, tava eu e a Tari lá, não sei se a gente já namorava, mas enfim, tava começo de relacionamento, ou ainda orando, ou começando a namorar, tive que ligar pro meu pai, para vir, meu pai veio com a Kombi dele, fazer aquele negócio. Mas a partir de um tempo, aquele carro era uma bênção de Deus. E eu abençoava muitas pessoas. Eu dava carona para muita gente. Amados, eu tinha uns amigos que eles moravam, como que é o nome do bairro lá do Andrezão? Lá no São Brás. E não era nem no começo do São Brás. Era o São Brás, que um dia eu deixei ele em casa, e para voltar eu perdi a primeira saída, o próximo retorno que eu fiz já era Campo Largo. E eu dava carona pra ele, cara. Dava carona pra eles. Falava, não, você não vai voltar embora de ônibus não, porque agora eu tenho carro. Vamos aí. Só deixa, o que você tiver de moeda, você deixa no console. Que essa é a inteira da gasolina, sacou? E aquele carro era uma bênção, eu sabia que era uma bênção, eu usava para abençoar. Mas a partir de um momento, eu fui percebendo que a bênção de Deus começou a ocupar um lugar onde deveria pertencer a Deus. Começou a ocupar um lugar que deveria ser do Senhor Jesus. E um dia o Senhor me confrontou o que aquele carro está representando para mim, para minha autoestima, para dentro do meu coração. E a partir daquele momento eu tomei uma resolução. Falei, não, eu jamais vou permitir que um carro ou qualquer bem meu ocupe um espaço desse no meu coração. O carro é uma ferramenta para me servir e não o contrário, eu vou servir o carro. E até hoje eu procuro cuidar bem do meu carro e tudo mais, mas assim, eu não brigo com as minhas crianças se eles sujaram o meu carro, eu não sou neurótico com o carro, porque não sou eu que sirvo o carro. O carro é uma bênção de Deus que veio para servir o propósito de Deus na minha vida. Então, amados, quando eu permito Jesus subir o monte diante de mim, ele se torna o alvo, ele se torna o foco, e todas as outras coisas se tornam secundárias. Tem jovens que têm vivido uma vida inconstante, porque ele tem olhado muito mais para suas emoções. Presta atenção, jovem, você pode ser um jovem com fragilidades emocionais e ainda assim ser um jovem constante. Quando você parar de olhar e deixar as suas emoções no topo da montanha, colocar elas de lado e permitir que Deus seja o topo da sua montanha. Porque Jesus, enquanto 100% homem, ele tinha emoções. E Jesus, como 100% homem, teve fragilidades das suas emoções. E no dia do seu dia mal emocional, ele estava lá no Getsemane, suando gotas de sangue e sabendo das aflições que ele passaria. E ele está na presença de Deus falando, Senhor, a minha alma muito se angustia. Se possível, afaste de mim esse cálice, porém que seja feita a tua vontade e não a minha. E mesmo no dia que as minhas emoções, elas estão abaladas, se eu coloco Deus ao topo da montanha, se eu coloco Jesus ao centro, Ele é proeminente, eu não estou baseando as minhas escolhas, o meu dia, quem eu sou, nas minhas emoções, não é para elas que eu estou olhando para a presença de Deus.
E eu continuo sendo forte, porque jovem, você é forte, porque a palavra de Deus habita em você. E quando a fonte da minha força não é as minhas próprias emoções, a fonte da minha força é a palavra de Deus, é para ela que eu olho, céus e terras passam, mas essa palavra jamais passará. E eu creio então que o Sermão do Monte me leva a olhar, a eu estar apontado para essa proeminência e liderança de Jesus. Quantos estão entendendo? Quando eu exalto Jesus ao lugar mais alto, isso me leva para um lugar de intimidade. O texto continua: e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Olha que movimento interessante. Jesus, primeiro, ele sobe a montanha e toma o lugar mais alto. Quando eu entrego para Jesus o lugar mais alto, o lugar que ele conquistou com preço de sangue, o lugar que é dele, de direito, como centro do trono da minha vida, eu o exalto na minha adoração. E o que ele faz? Ele se assenta. Ele vem até o meu nível, porque ele não toma para si, usurpado para si o ser igual a Deus, mas ele entra num lugar de redenção, de trazer redenção para mim e para você. Quanto mais eu abro espaço de exaltar e colocá-lo no topo da minha montanha, mais Jesus faz o movimento de se assentar e vir no meu nível e conversar comigo, e ter relacionamento comigo, e desenvolver intimidade comigo. Perceba que ao movimento de Jesus se assentar, faz com que os seus discípulos se aproximem. Irmãos, preste atenção aqui. Jesus está para todos. Ele está diante de todos. Ele se assenta diante de todos. Mas quem se aproxima? Os discípulos. O louvor está para todos. O momento da palavra está para todos. A Bíblia ao longo da semana está para todos. A presença, o Espírito Santo está para todos. Mas quem serão aqueles que vão se aproximar? Os íntimos. Os íntimos. Jesus, ele não se assentou por cansaço. Ele constantemente ensinava horas em pé. Jesus andava muitos quilômetros. Ele simplesmente desceu ao nível dos homens para que seus discípulos pudessem se aproximar. Então, quando eu exalto Jesus ao lugar mais alto do meu coração, o Cristo se assenta e desce até os pontos mais profundos da minha realidade, permitindo que eu possa me achegar a Ele. Ele faz um movimento onde eu possa ser frágil diante dEle. Querido, essa noite, seja como os discípulos, se fragilize na presença de Jesus. Escolha se aproximar. Escolha se mostrar diante de Jesus hoje. Ele está aqui. Nós o exaltamos. Veja só o movimento que aconteceu nesse culto. Conforme mais nós o exaltamos, quanto mais nós colocamos ele ao centro, quanto mais nós adoramos o nome que é digno de ser cantado, mais ele derrama da presença dele, mais o Espírito dele corre como um rio, como nós falamos, mais o céu se abre, porque esse é o movimento natural. A adoração produz intimidade, e a intimidade me leva para um lugar de aproximação, um lugar onde eu posso me derramar. Aquilo que nós fazemos no tempo de louvor, no nosso culto racional, precisa ser um tipo, um símbolo do que será a minha vida no dia a dia. Da mesma forma que quando eu canto, eu venho para o culto da Rede Jovem, e eu canto, e eu exalto o nome de Jesus, Ele responde com a presença, e a minha resposta é eu, num lugar de intimidade, me quebrantar e me derramar. Assim eu vou viver o meu dia a dia, na minha casa, na minha faculdade, com os meus amigos, no meu trabalho. Eu vou em cada situação colocar Jesus ao centro, eu vou apontar para Ele. E quando meu chefe for injusto comigo,
Eu não vou olhar para o meu chefe no topo da montanha e reagir com ira, e reagir com justiça própria. Eu vou olhar para Jesus e eu vou exaltar Jesus naquela situação. Qual vai ser a resposta dele? Uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Ele vai me capacitar para eu reagir nos frutos do Espírito, nos dons do Espírito. E isso vai me fazer com que no meu dia a dia eu experimente dessa aproximação que só um discípulo conhece, que é estar assentado próximo de Jesus. Esse lugar da presença que nós experimentamos aqui no culto, nada mais é do que uma escola para nos ensinar e replicarmos na nossa vida fora da igreja. E a gente pode enxergar isso aqui no Sermão do Monte. Jesus, ele ama esse movimento onde os filhos e as filhas vêm estar na presença dele aos seus pés. Lucas 10, 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 7, 44 ao 50. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Eu creio que esse movimento que ele nos ensina no Sermão do Monte, de nos aproximarmos quando ele desce na nossa realidade, é o que muitos aqui precisam para ser libertos de algumas correntes do pecado. Abra suas mãos onde você está, abra suas mãos. Pai, eu oro agora em nome de Jesus, Senhor. Se tem filhos e filhas aqui que estão presos no pecado, que tem algo prendendo a mente deles, o coração deles. Senhor, se tem gente aqui sofrendo nas emoções, em prisões emocionais, Pai, nós lançamos fora agora em nome de Jesus, que o verdadeiro amor lance fora todo medo e que no lugar da intimidade, no lugar da presença diária, cada jovem aqui possa encontrar, assim como essa mulher encontrou o perdão dos pecados, a salvação, o andar em liberdade, que isso aconteça com esses jovens, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro, se você querer, diga amém. Amém. Vamos continuar aqui no sermão. Então, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, e aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava. E aqui a gente vê a palavra de Jesus. A palavra de Jesus. Até então, a palavra de Deus era dita através de outros homens. Mas quem abriu a boca dos profetas? Se Moisés falou, quem que lhe deu voz? Se Davi cantou louvores, quem abriu os lábios para que proclamasse esses louvores? Quem criou a sua boca? Quem abriu a boca dos profetas? Quem falou através de Isaías ou de Jeremias? Até então, Deus falava através desses homens, Deus é que inspirava a boca deles para que exaltarem, mas agora aqueles homens estão ouvindo da própria boca de Deus o seu ensinamento. E ele abriu a boca. Existe um simbolismo tão grande nesse momento do Sermão do Monte, porque agora a gente vê
As simples multidões, as pessoas mais simples que estavam na terra, era um pescador, era um trabalhador do campo, eram mulheres, eram viúvas, eram pessoas sem importância social nenhuma, mas que estavam diante do próprio Deus. No princípio, ele era a palavra, e aquele que é a palavra estava com Deus, e ele era Deus, e tudo que foi criado por meio dele, e nada haveria sido criado se não fosse por ele. E aquele que é a palavra se fez carne e habitou entre nós. Aquele que é a palavra estava vivo diante daquelas pessoas, e ele abriu a boca e falou a eles. Irmãos, presta atenção. Você não depende do pastor Tiago para ter um relacionamento com Deus. O próprio Jesus vem diante de você e ele abre a boca e ele fala com você. Porque hoje, quando a gente teve aquela virada aqui na atmosfera do nosso culto, foi porque jovens tiveram visões e ouviram a boca de Deus falando com eles. Irmãos, nós vivemos na nova aliança, o véu já se rasgou. Por isso, não podemos mais depender de terceiros para nos achegar a Deus. O próprio Jesus está diante de nós e ele fala. Precisamos desejar a palavra de Jesus. Eu e você temos o que todos os profetas do qual nós lemos na Bíblia, eles desejaram isso. Eles buscavam isso. Eles entregaram suas vidas para isso. E hoje, qualquer adolescente que está nesse salão tem acesso a isso. Você pode ouvir a palavra que vem da boca de Deus. Jesus não está reservado para se relacionar com alguns poucos. Ele quer falar com você. Você pode ter um relacionamento pessoal. E que hoje você saia daqui, amado, com uma decisão. Eu quero viver essa vida de relacionamento pessoal e íntima com Jesus. Você sabe o que é viver uma vida em que Jesus fala com você constantemente? Não dá, não tem como a gente escolher viver uma vida normal, depois que a gente passa a ter uma vida com Jesus próximo. É tão bom, é tão bom. Eu me lembro de estar voltando para casa depois da Rede Jovem a pé. E estou lá fazendo o meu caminho de sempre. E de repente o Espírito Santo falava, muda a quadra, vai por outra quadra. Eu não tinha motivo nenhum para mudar o meu caminho. Aleluia! É isso. O microfone para. Você não ouve mais o pastor, mas Jesus continuou falando com você enquanto você orava. É disso que eu estou falando, é sobre isso. É sobre isso. Então eu me lembro de estar voltando para casa e simplesmente algo dentro de mim falar, muda o caminho. E eu mudava. Enquanto eu estava indo por esse caminho diferente, andando mais, demorando mais para chegar em casa, ficando mais cansado, eu comecei a ter uma convicção no meu interior. O Senhor está me livrando de algo. Alguma coisa ia acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. E começar a louvar o Senhor, porque Ele estava protegendo e guardando a minha vida. Eu estar dentro de um ônibus. E de repente uma voz começa a falar comigo. Fala com aquela mulher. Fala com aquela mulher. E eu nem sei o que eu vou falar com ela. Mas eu sinto uma voz falando claramente comigo. Fala com aquela mulher. E eu chegar e cutucar o ombro dela e falar, olha só, Deus me pediu para falar com você. E até esse momento eu nem sei o que eu vou falar. Mas eu tenho uma voz clara me direcionando. E de repente eu dou uma palavra para ela. Amados, viver com a palavra de Deus é hoje eu ser um pai de família. Eu ter que tomar decisões que agora não influenciam mais apenas a mim. As minhas escolhas tocam o futuro da minha esposa, da minha filha, do meu filho. E quando
na minha insegurança, na minha ansiedade, nas minhas fraquezas emocionais, eu começo a me sentir sobrecarregado por isso. Eu falo, não, eu não preciso mais, porque eu não ando pela minha própria força. Eu não ando como alguém que é levado pelo vento da doutrina de um lado para o outro. Eu tenho a palavra, a palavra de Deus é a lâmpada dos meus pés. Eu posso ter o privilégio de perguntar para o Deus Altíssimo e Ele me falar quais as direções que eu tenho que tomar para a minha vida. E eu andar em segurança. Como? Como viver uma vida comum depois de ter acesso à boca de Deus? Que a nossa oração seja: Senhor, assim como abriste a tua boca, abra o meu coração para ouvir. Porque a boca de Jesus está sempre disposta a falar comigo. A diferença é, em muitos momentos, o meu coração não está pronto para ouvir. Põe a mão no seu peito. Faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo me libere para que o meu coração esteja sempre pronto para ouvir. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Porque quando Deus fala conosco e o nosso coração ouve a palavra, é a nossa boca que vai se encher de riso e nós vamos falar da palavra dele. A boca fala do que o coração está cheio. O que eu tenho falado expressa o que eu tenho ouvido. As minhas conversas são o extrato do meu coração. As minhas declarações são o resultado daquilo que tem sido voz dentro de mim. Eu tenho acesso à voz de Deus, por que eu vou dar ouvidos a qualquer outra voz? Fica de pé no seu lugar.